os componentes aerodinâmicos mais simples de fibra de carbono, fazer o spoiler lá, o aerofólio frontal, a gente não tem condição material de fazer, né? Não consegue nem sequer desenvolver ele, né? Então, é bem bizarro. E você falou o preço, né? A gente estava olhando os escândalos recentes de corrupção no Brasil. O cara do Banco Master podia comprar 2, 3 equipes de Fórmula 1. Exato, eu ia até falar isso. Um Vorcaro da vida daria pra gente fazer equipes de Fórmula 1 durante uns 10 anos aí. Tranquilo. Isso aí, o dinheiro, o problema não é o dinheiro. O Brasil tem dinheiro, né? O Brasil, bem ou mal, né, essa economia é muito forte, né? O problema é como esse capital é utilizado, né? Como existem os incentivos, como você direciona esses incentivos. O Brasil tem capital. Você está falando da indústria aeroespacial. O que eu acho que você poderia, inclusive, colocar no programa de governo, que eu acho que é assim, é a mesma história, o que está acontecendo agora, que é muito interessante, o que está acontecendo é o seguinte, da mesma forma que, por exemplo, a África nunca teve linha de telefone. Os caras saíram de sem telefone para celular direto, né? O famoso leapfrog. O que está acontecendo agora, você falou de motor de foguete, né? Eu tive uma reunião semana passada com uma empresa que chama Leap 71. É uma empresa baseada em Dubai, que está desenvolvendo um motor de foguete 100% desenhado por AI. Não tem nenhum engenheiro que faz desenho de nada. Os caras pegam o seguinte, eles colocam dentro do algoritmo deles as especificações que eles precisam para o motor, o formato, as leis da física básicas de cada componente e deixa o sistema desenhar ele mesmo. E depois de milhões e milhões de iterações, o sistema desenha o projeto ideal desse motor, que daí ele é impresso em 3D direto, né? Porque alguns tipos de desenho você não consegue fazer com torno, nem com nenhum tipo de... Você só consegue fazer com manufatura aditiva, né? Com impressão 3D, que já está num nível que aguenta a pressão necessária, a temperatura necessária para o motor. E eles fizeram o motor e funcionaram o motor. Inclusive fizeram 2 tipos, né? Fizeram um motor normal e fizeram um Aerospike. E os caras estão fazendo esse leap. Você não precisa mais... Talvez que a gente não tenha nem o know-how, nem o componente, mas a gente vai poder imprimir, a gente tem um material, inclusive um dos materiais mais usados para fazer foguete é o nióbio, que tem no Brasil, né? A liga, o nióbio adicionado na liga do Iconel, justamente por causa da resistência em alta temperatura, tanto em turbinas quanto em foguete. A gente tem os materiais críticos, os chamados terras raras, que muitas vezes não é raro, a gente tem isso no Brasil. Então, essa capacidade de fazer esse leapfrog, sair sem precisar fazer agora a parte de engenharia, a gente conseguir fazer o AI desenhar o motor e a gente ter o melhor lugar do mundo para fazer lançamento de foguete, que é a base de Alcântara, de repente, é um processo na qual a gente consegue fazer esse pulo do gato aí e consegue reviver a indústria nacional fazendo esse salto em algumas áreas. O AI vai ajudar muito nisso, né? Eu acho que essa capacidade de você... vai ter uma distribuição de conhecimento muito grande com AI, na qual você vai poder usar e entrar dentro de áreas que antigamente você não conseguiria entrar. E na Fórmula 1 está acontecendo exatamente isso. A gente está no processo agora de implementação do AI para tomada de decisão. Então, mesmo alguns engenheiros da Fórmula 1 e da Fórmula E, né, no meu caso, que a gente está implementando isso, a gente está vendo como não só melhorar, mas implementar esses agentes, o AI, para tomar decisão do carro na pista. Está mudando drasticamente e mês a mês, assim. Então a gente, né, como Brasil, a gente está muito para trás disso, mas acho que daria para usar essa tecnologia para várias coisas. Então, isso que você colocou é muito animador, né? O que no fundo está querendo dizer assim, se a gente estiver no topo ou na fronteira do conhecimento, por exemplo, nessas áreas de IA, a IA generativa que os caras estão falando agora, que ela autoconstrói, e levar isso para engenharia fina em diversas áreas, o atraso que a gente comenta, estamos 30 anos atrás, estamos 20 anos atrás, ele simplesmente, você busca o gap, né? O gap você simplesmente retira, e aí vai de uma decisão política e de país, porque tem um ponto, que aí eu entro, o drama que você estava citando ali para fazer bicicleta, tem o drama do Vitor Espanha para fazer os drones de pulverização, que assim, a gente precisa desesperadamente de uma agenda de competitividade, que para contratar e para demitir uma pessoa no Brasil é um inferno, para abrir e fechar uma empresa no Brasil é um inferno, para captar dinheiro é um inferno, a tributação sobre o capital é infernal, as leis protecionistas para diversos
diversos materiais, vamos colocar aqui, diversos produtos são insuportáveis. A existência da Zona Franca de Manaus é uma das coisas mais retardadas que possam existir. Então, quando a gente pega, se a gente não assim, tem uma verdadeira agenda de competitividade, somada a outra coisa que a gente fala de uma agenda fiscal boa, porque o dinheiro no Brasil é muito caro, a gente simplesmente não vai conseguir fazer essas coisas. Porque você estava me descrevendo uma coisa, até eu ia te fazer uma pergunta, né? O Vale do Silício do automobilismo é ali na Inglaterra, né? Meio que todos os profissionais que estão ali, mesmo para uma equipe francesa é meio difícil, sempre foi difícil para os franceses ter equipe fora ali, ter equipe no continente, mesmo os alemães já tiveram dificuldade, só a Ferrari, que é uma ilha ali, vamos dizer, longe da ilha inglesa, mas ela, acho que com muito dinheiro ela compensa ali para estar brigando, mas a pergunta que eu queria deixar sobre isso, numa área como o automobilismo, essa vamos dizer, essa aceleração dada pela inteligência artificial e por essas novas tecnologias que estão vindo, elas permitiriam ao empreendedor brasileiro, dentro de um projeto de país diferente, ou seja, vamos supor, o Lucas de Grassi fala, não, eu vou juntar as forças produtivas aqui, eu vou montar a de Grassi Racing, vou falar com a Embraer aqui, vou falar com outra ali, levantei um capital. É possível, com um projeto de médio e longo prazo, cortar esse gap? A minha pergunta é essa, é possível, usando a inteligência, a gente quebrar? Mesmo que manter assim, tem uma equipe lá na Inglaterra, a Copersucar chegou a ser na Inglaterra, ela começou no Brasil, ela foi pra Inglaterra. Ela tinha ainda base aqui, mas ela foi para lá. Tipo, tem uma base na Inglaterra, tem outra no Brasil, desenvolve tecnologia aqui e ali, aí lança um carro de rua aqui no Brasil, de alta performance, porque o branding pegou e não sei o quê. É possível construir um caminho nessa linha? Sim, é possível, eu acredito muito nisso. Eu acho que o Brasil, se você construir um framework de leis e regras que se incentivem a indústria, incentivem você trazer esse capital e o capital intelectual para o Brasil, tem um potencial gigantesco. Eu te dou um exemplo, onde é um benefício claro. Na Fórmula 1 você tem um budget cap, né? Que é o máximo que você pode gastar. Todas as equipes podem gastar lá 150 milhões por ano de operacional. Excluindo os pilotos, excluindo o chefe de equipe, mas enfim, todo mundo pode gastar a mesma coisa. Uma equipe suíça, ela tem que é o caso da Audi, que a metade está lá, ela tem um pênalti, porque na Suíça qualquer um ganha muita grana. Uma secretária ganha 2 vezes mais do que ganha uma secretária na Itália. E no Brasil, a secretária ganharia 10 vezes mais. Então você teria uma vantagem competitiva ter a equipe no Brasil. Você teria mão de obra boa e você teria um custo muito baixo. Se você tivesse a parte fiscal arrumada, você teria um incentivo de ter a equipe no Brasil. Fazer toda essa parte operacional no Brasil e reduzir o seu budget cap para você conseguir usar para outras coisas, desenvolvimento, enfim, melhoria do carro e tal. Então, sem dúvida. E, de novo, usando o AI agora, que é um conhecimento que está disponível, ou que vai ficar cada vez mais disponível, né? O conhecimento vai ficar democrático. Qualquer um hoje em dia, por exemplo, se você quiser fazer um app hoje em dia, eu não sei Python, eu não sei C++, eu não sei linguagem de computador, mas eu entro lá no meu Google AI Studio, eu digito lá, eu faço um app. Fiz um app semana passada para o meu clube de tênis aqui, ou sei lá, entendeu? Vibe coder. Então, assim, o conhecimento... Vibe coding. Não, fiz para entender, para ver como é que funciona, e funciona super bem. Não é nem vibe coding, né? É vibe prompting. Você só precisa escrever o que você quer, ter uma linha de raciocínio e acabou, né? Então, assim, isso vai acontecer com desenho de carro, vai acontecer com simulação de carro. Olha que legal. Antigamente, como é que você fazia o assoalho de um carro, né? Você pegava o carro, fazia... o regulamento fala que o assoalho tem que ser assim, assado e tal. Você desenha o assoalho, coloca ele no CFD, né, que é o túnel de vento no computador, e roda lá durante dias para ler o fluxo, e o fluxo saiu mais ou menos. Daí você vai lá e muda manualmente o assoalho para outro formato. Roda de novo, mais alguns dias, milhões em computação, e daí sai o fluxo. Hoje, essa empresa que eu falei agora que está fazendo usando o AI, você coloca o fluxo de ar ótimo que você quer, e o computador e o AI desenham o assoalho para atingir aquele fluxo ótimo. É ao contrário. Você coloca a especificação que você quer e o computador desenha. Não é mais um engenheiro que fica falando, eu acho que essa letra é mais para cá, essa é mais para lá. Tal. O computador desenha otimizado para você já inicialmente. Então isso vai mudar muito como a indústria vai funcionar. E o Brasil, a gente tem eletricidade
de base boa, de baixo carbono e barata, e a gente tem espaço para cada vez mais ter fotovoltaico sem problema. Isso aí vai ser o grande limitador do futuro, vai ser a quantidade de energia. Inclusive, né, se você olhar no gráfico, existe uma correlação direta, né, entre quantidade de energia per capita e desenvolvimento do país. E o Brasil tem um potencial energético, a gente não tem um limite de energia. A gente tem todo esse potencial. Então a gente vai ter computação barata, a gente vai ter esse potencial energético, a gente tem as matérias-primas, a gente vai ter agora esse conhecimento democratizado, a gente só precisa que o governo não atrapalhe, que crie um framework que incentive as empresas e as pessoas a começarem negócios. Porque vai dar para explodir o Brasil com essa combinação de fatores, na minha opinião. Nossa, assim, Lucas, isso é muito legal o que você está falando, porque eu venho tentando gravar vídeos e tentar explicar isso com uma maneira otimista sobre o Brasil, porque a leitura do Brasil de uma parte das pessoas hoje é muito negativa, e mesmo das candidaturas presidenciais estão aí, eu não vou transformar essa live em live de candidato, né, mas assim, a leitura é muito negativa, é muito tipo, meio vingativa, vamos sair fora da esquerda, não deixa o fascismo voltar, e cara, se a gente arruma alguns elementos, você puxar uns botões aqui, é o que você falou, certos pressupostos aqui são fenomenais. Essa questão da energia barata, a gente nem estamos falando de energia nuclear. Se a gente bota, vamos dizer, energia renovável mais energia nuclear, que é uma energia limpa no fim do dia e hoje cada vez mais segura, você tem uma base energética muito grande para fazer data center, para você poder trabalhar com IA de maneira intensiva aqui. E se a gente anda com uma agenda de competitividade, e você se torna atrativo para trazer nômades digitais e capital humano de alta qualidade, o que acontece, que é uma discussão que eu tive até com a galera numa revista americana, chama Palladium, lá em São Francisco, uma revista do universo tech, né, da universo da direita tech. E o pessoal falou muito, cara, o mundo vai ser assim, um grupo de pessoas talentosas se muda para um lugar bom de se viver, um lugar legal, com um clima legal, monta a empresa, é feliz por um tempo, aí depois constrói em outro lugar. E o Brasil é um dos países que tem os ingredientes para você ser feliz. Se a gente resolve basicamente a parte de segurança pública, infraestrutura, energia suficiente, marcos regulatórios corretos e concretos, você consegue ter a instalação de empresas de alta tecnologia e a atração desse capital humano de qualidade. E esse efeito que você está falando se torna inevitável. Por isso que eu acho que o futuro para nós, se nós fizermos essa lição de casa, ele é glorioso. Não é nem que o Brasil vá melhorar um pouco, é tipo, o Brasil tem tudo para ser uma dessas 5 nações mais importantes do mundo, as nações a decidir as coisas. Me dá uma agonia isso. Sem dúvida, a gente tem todos os recursos naturais, a gente tem o potencial intelectual que cada vez mais vai ficar, de novo, como a gente falou, por causa do IA vai ficar mais democrático, a educação vai melhorar, a educação vai ficar mais barata, a educação já é disponível, né? Hoje você já pode aprender o que você quiser no YouTube a qualquer momento a custo zero, né? Não existe mais essa desculpa, a educação eu não tenho acesso. Não, todo mundo tem acesso a tudo. E fica essa discussão polarizada, discussão sobre coisas que não fazem o menor sentido, sendo que o importante é a gente elevar o piso da população brasileira, fazer o brasileiro ganhar mais dinheiro, fazer o brasileiro empreender. Essa semana passada aconteceu pela primeira vez, uma única pessoa criou uma empresa de mais de $1 bilhão, né? O cara sozinho, com uns agentes de AI, criou uma plataforma de venda de medicamento que está faturando aí, sei lá, centenas de milhões de dólares por ano, um cara sozinho, e ele hoje foi o primeiro cara que criou uma empresa com AI que vale mais de $1 bilhão. Porque poderia ter sido feito no Brasil isso, poderia ter sido feito em qualquer lugar. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter oportunidade de usar, de fazer esse pulo, né, do Brasil, esse gap de conhecimento que a gente acabou, infelizmente, a gente perdeu aí 2 décadas, 3 décadas de um governo pior que o outro, discutindo pautas que são passadas já. Aliás, todas essas pautas, a maioria das pautas discutidas hoje na eleição são pautas passadas, sobre petróleo é nosso, não é nosso, aquela discussão privatiza não sei o quê, estatiza não sei o quê. Essas discussões dos anos 80, discussões dos anos 90, porque a galera que está lá no poder é a galera que saiu dos anos 70, 60, tá tudo errado, tá ultrapassado. Por isso que eu acredito que se a gente unir força e conseguir mudar, se tornar o Brasil atrativo com segurança jurídica, tornar o Brasil atrativo, a gente pode criar equipe de Fórmula 1, a gente pode criar uma indústria aeroespacial ativa, a gente pode fazer parcerias com outros países para usar o nosso potencial, a gente tem espaço para fazer
a gente tem espaço praticamente infinito para instalar placa fotovoltaica, né? Eu fiz o cálculo para a gente produzir, né? Não estou falando de potência média, mas a produção energética brasileira com uma área de 40 quilômetros por 40 quilômetros de painel fotovoltaico, a gente produz lá no sertão da Bahia a quantidade de energia que a gente gasta por ano hoje. Não é nada, é um pedaço irrisório do tamanho do país. O nosso potencial fotovoltaico médio é muito maior que a máxima da Alemanha, ou da Inglaterra, ou de qualquer outro país europeu, porque a gente está geograficamente muito privilegiado. Então, assim, o Brasil tem uma série de pontos e uma série de... Tem tudo para dar certo, né? A única coisa que a gente precisa é arrancar esse sistema cleptocrático que roda o Brasil, independente de quem é, obviamente muito mais do governo atual, e limpar isso aí e começar do zero, que a gente tem todo esse potencial. E, enfim, eu torço para isso, eu como brasileiro, é uma coisa que eu mais quero, é ver o Brasil de novo no topo do mundo como uma das principais potências.